Você sabe quanto o seu pastor ganha na igreja? Quanto ele deveria estar ganhando? Esse é um assunto bastante interessante, né? Uma reflexão. Eu não sei quanto o meu pastor ganha, eu não sei quanto o teu pastor, prebístero, padre, líder religioso ele está recebendo agora nesse exato momento, mas é um assunto que merece uma atenção importante. Eu não sei quanto o pastor deveria receber, não sei o que é justo, porque é um assunto subjetivo, e criar mecanismos, parâmetros, né, para poder definir quanto ele deve receber é um assunto bastante, para nós, difícil, mas para outras pessoas que são especializadas na área, que são pessoas que trabalham com assinando a carteira, né, eles podem dizer, definir uma média. Mas há pessoas que vão dizer que salários são geralmente injustos. Geralmente é justo para o... Mas é um assunto bastante discutível, né? Alguns dizem que é bom sempre para o empresariado e para quem é de cima. Como a gente está falando de igreja, é sempre bom para a liderança que sobra de dinheiro para ela atuar de outra maneira. Mas o que diz a palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os prebísteros que presidem bem. Aqui eu não sei se está falando exatamente de grana, mas honorários ou apoio financeiro, aqueles que, de certa forma, apresentam resultados, né? Isso é muito claro, que presidem bem com especialidade, o que se afadigam na palavra e no ensino. Se a gente for na metade do texto, a impressão que dá aquele que está trazendo resultado, né? Ele geralmente deve receber honorários, apoio financeiro maior. Mas quando a gente vê em outras circunstâncias, quem trabalha é a parte de baixo. Quando a gente fala em termo organizacional, em termo administrativo, quem está lá em cima tem certa forma, aptidão para apoiar, para orientar. Mas quem pega a mão na massa são as pessoas que estão lá embaixo, falando nesse aspecto. Não sei o que o apóstolo Paulo estava falando nesse exato momento, no contexto que ele estava pensando, mas na mentalidade dele, as pessoas que normalmente trabalham muito devem receber um apoio financeiro maior, já que ela está se dedicando, já que ele está concentrando o seu tempo inteiramente para a pregação. E ele cita um texto muito utilizado no Antigo Testamento, tá certo? Que diz lá: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E usa outro texto também: o trabalhador é digno do seu salário. E quando a gente lê outros textos do apóstolo Paulo, a impressão que dá é que ele é muito favorável ao salário. Não exatamente favorável, mas que ele abdicou desse direito. Então ele dá aquela impressão de que para defender aqueles que defendem o salário e aqueles que não defendem. Mas agora, já que ele aceita a possibilidade de não aceitar salário por uma questão de renúncia e uma questão também de evitar que os irmãos falem, mas há outros obreiros que precisam, se dedicam, não trabalham de certa forma para receber salário, então ele vai precisar de um apoio da igreja. Se você levar em consideração quanto é um obreiro, o obreiro ele é mandado para uma igreja em determinado local. Se você levar em consideração aluguel, R$600 de aluguel a R$1.000 uma casa. Se ele tem esposa, já vai perceber que o salário vai precisar, né, pagar, dar apoio financeiro para os filhos, para a educação dos filhos dele. Ele vai precisar para comprar suas roupas, sua comida, e aí? Lá você vai R$2.000 e poucos de básico. E ele, como está se dedicando, ele vai precisar de previdência privada, vamos precisar descontar para poder ele receber um salário quando se aposentar. Enfim, é um assunto bastante interessante. Não vou dizer quanto é que ele ganha, não tem como dizer, mas o apóstolo Paulo está defendendo que os obreiros que se dedicam ao Senhor devem receber um apoio financeiro. Quanto é que é? Eu não sei dizer para você, tá certo? Mas nesse contexto aqui diz assim, ele dá outros conselhos, né, no diverso para os prebísteros, mas o que eu gostaria de destacar aqui é sobre o cansaço que esses obreiros têm, o afadigamento, quando conversa com pessoas, quando dedica,
quando estuda a palavra de Deus para poder se preparar para dar uma orientação, quando ele passa 4 anos fazendo faculdade, pelo menos na nossa igreja é assim, o indivíduo passa 4 anos fazendo faculdade e é muito caro, confesso que é muito caro estudar nas instituições adventistas. Ainda mais hoje que questões de bolsas, né, de apoio financeiro, descontos são menores. Então esses caras, eles se dedicam muito tempo a vender livros, a se dedicar totalmente ali, para ele receber nem um salário mínimo por mês. Isso é uma reflexão, né? Eles devem ganhar o suficiente para receber esse apoio. Eles fazem faculdade. E há obreiros de outras igrejas que nem estudam, não, simplesmente recebem a unção ali, pronto, já. E se você for conversar sobre Bíblia, não sabe nem explicar nada, isso é muito complicado. Mas o apóstolo Paulo, nesse contexto, as pessoas que foram colocadas lá para presidir, para liderar a igreja, seja qual for, em qualquer contexto, devem receber o apoio da igreja. Isso aí ele não deixou claro especificamente que dê para sobreviver, isso é um assunto muito objetivo, mas que a igreja deve dar apoio para ele, deve orar por ele, dê aquilo que ele precisa para os filhos, sustento, porque ele é um obreiro. Eu estou falando de pastor, eu estou falando de obreiro, aquelas pessoas que fazem um trabalho mais braçal, de dar estudo bíblico, de conversar com as pessoas que visitar. Porque às vezes o pastor não tem esse tempo todo, ele vai só administrando as igrejas, conversando, resolvendo algumas situações. E esses obreiros que têm um trabalho mais árduo, né, também devem receber esse apoio. Cara amigo, se você tem algum conceito, talvez um preconceito por falta de conhecimento, estude um pouco mais sobre esse assunto. Conheça, se você é da igreja adventista, se você não é, conheça, mas converse com o seu pastor. Não no sentido de puxar o saco dele, de puxar a sardinha para o lado dele, mas dialogar, não perguntando quanto ele ganha, mas quais são as dificuldades que tem como pastor na labuta. Eu sei também que há pastores que ganham muita grana, muita verba, ganham salários exorbitantes e até invejáveis, né? Fazendo muitos membros criarem pensamentos ruins, enfadonhos, tristes, né? Sobre a vida de um pastor. Mas aqueles que se dedicam muito, sua vida, seu tempo, que poderia estar com seu filho, com sua esposa, estão lá visitando as pessoas ali, visitando os órfãos, as viúvas, quem sabe consolando pessoas, abraçando, dando uma mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe grandemente, aumente sua fé, ore pelo seu pastor, se ele está passando por dificuldade, se ele ganha muito dinheiro, ore por ele, para que Deus faça a justiça também. Santifica a tua vida, esse é o meu desejo nesse momento. E um forte abraço para você, cara amigo.